Bom, a gente segue falando sobre as expectativas, as perspectivas para o ano que vem, mas agora com foco na economia. Temos mais um convidado aqui no Fast News. Está conosco agora ao vivo o diretor-geral do IBMEC São Paulo e de Brasília, Reginaldo Nogueira. Professor, boa noite. Obrigado pela presença. Bem-vindo. Boa noite, obrigado pelo convite. Prazer estar aqui com vocês. Antes da chegada do senhor aqui, professor, a gente falava sobre a composição da esplanada dos ministérios e, em especial, sobre a definição que tivemos hoje de Simone Tebet como ministra do Planejamento. Esse nome agrada ao mercado? É uma sinalização positiva? Qual que foi a análise, professor? O nome positivo, ele vai em direção da promessa, né, de algo, né, de um governo um pouco mais aberto, de uma frente um pouco mais ampla do que simplesmente o PT e os partidos próximos no espectro ideológico, né, do presidente eleito. Considerando que nós temos agora uma nova configuração da área econômica, né, em que temos ali o antigo superministério da economia, né, que ficava com o Paulo Guedes, ele agora foi desmembrado em 4 ministérios. Nós temos ali o Ministério de Gestão, o Ministério do Planejamento, o Ministério da Economia, que na verdade é da Fazenda, e o Ministério de Indústria e Comércio, né? E quando a gente olha um pouco nesse cenário desse antigo superministério dividido em 4, nós temos ali que o PT ele tem ali, junto com a Haddad, né, o Ministério da Fazenda, que é claramente ali quem encabeça a área econômica, né, as diretrizes econômicas, também o Ministério da Gestão, mas nós temos Geraldo Alckmin um pouco mais ligado, né, a uma ala mais liberal, um pouco, né, da economia, mais próxima ao mercado, no Ministério de Indústria e Comércio, e agora Simone Tebet no Ministério de Planejamento. Então isso dá para a gente uma ideia, eu acho que isso é positivo, de não temos tanto uma centralização, né, no posicionamento da área econômica, principalmente uma visão estrita, mais desenvolvimentista. Ao contrário disso, nós devemos ter alguma pluralidade de ideias, principalmente porque, para Simone Tebet, parece que foi o PPI que encaminha ali também direcionamentos, né, na área de relacionamento com o setor privado, né, parcerias. Então, acho que isso tende a ser uma boa notícia. Agora, professor, a economia tem sido um ponto de muita divergência, de muita discussão entre o atual governo e o governo eleito, né? De um lado, a gente tem os principais auxiliares do presidente Jair Bolsonaro defendendo o legado dele na área econômica, dizendo que Bolsonaro entrega a Lula um país em boas condições, com a economia em situação muito melhor que a de outros países, por exemplo. E do outro lado, a gente tem Lula e a equipe do governo eleito reclamando do que seria a herança maldita do governo Bolsonaro, sobre a economia que chega em frangalhos e a necessidade que o presidente eleito vai ter de reconstruir o país economicamente. De tudo isso, de todos esses discursos, o que é que a gente tem de fato, professor? O cenário é tão ruim ou tão bom como dizem de lado a lado? Qual que é o cenário real, professor? O cenário, ele obviamente não é róseo, entre outras coisas, porque o cenário internacional é complicado. Então, nós temos uma situação internacional na qual a taxa de juros americana tem aumentado muito, a taxa de juros na Europa tem subido. Então, tudo isso coloca pressão sobre economias emergentes, inclusive sobre a taxa de câmbio. Temos aí uma guerra na Ucrânia que vem se arrastando, então isso tem impacto sobre a inflação. Então, existe um cenário internacional que é muito desafiador para economias emergentes, como o caso brasileiro. Mas, tendo dito isso, quando a gente olha os dados do final de 2022, nós temos uma economia crescendo 3% ao ano, com uma inflação que deve terminar o ano alguma coisa entre 5,5% e 5,6%, comparado aí com o que a gente chegou a ter inflação no começo desse ano a 10%, né? Uma inflação, então, claramente com comportamento de queda. E, junto com isso, uma reversão muito importante do déficit público que aconteceu desde a pandemia. Eu acho que esse inclusive, né, todo o debate sobre o orçamento de 2023, né, ele ocupou o noticiário e todo o debate
público e econômico desde as eleições, e isso, né, muito puxado ali pela PEC da transição, o futuro da PEC do teto dos gastos, mas isso tem muito a ver no plano de fundo, que nós temos ali um país altamente endividado, isso já vem, né, um país com um nível de endividamento muito alto há muito tempo, que tinha déficits primários recorrentes desde 2014, que depois passou por um movimento muito forte de ajuste no governo Temer, inclusive com a PEC do teto dos gastos, como objetivo, né, principal de que o país voltasse a ter superávites primários e que a dívida pública voltasse a cair, o que nós efetivamente estamos observando agora, né? Estamos agora colhendo os frutos desse trabalho que vem sendo feito desde 2016, basicamente, né, no controle do gasto público. Então, se a gente olha em 2021, a gente voltou a ter superávit primário nas contas públicas, o que não acontecia, então, desde 2013, basicamente, e esse ano, apesar, né, de PEC kamikaze, de gastos eleitorais, uma série de coisas, nós estamos de novo falando de um superávit primário bem robusto. Então, quando a gente olha o cenário do governo que assume, ele é um cenário de uma economia que cresce, de uma economia que tem inflação em queda, e que, ao contrário da sensação geral, tem as contas públicas, se não resolvidas, obviamente, mas num direcionamento e num horizonte de melhora, e que vem aparecendo, inclusive, em uma modesta, mas recorrente queda da dívida pública. Elaine, tem pergunta também para o professor Reginaldo Nogueira? Sim, professor, boa noite, tudo bem? Gostaria de lhe ouvir, né, sobre a grande questão agora está relacionado ao impacto que pode haver com a volta da tributação sobre os combustíveis. Queria ouvir um pouco o senhor a respeito disso. Essa é uma discussão bem difícil. Eu entendo que ao longo do dia, né, a gente teve aí algumas idas e vindas sobre o que vai acontecer com ela. Em princípio, né, a redução dos impostos sobre os combustíveis caduca agora no dia 30, a menos que tenha uma medida provisória prorrogando. De um lado, nós temos aí claramente um problema de que o governo está abrindo mão de receita, não tanto receita do governo federal, mas muito de receita dos governos estaduais. Abrir mão dessa receita no momento em que a gente vem simultaneamente colocando mais gasto, né, via a PEC da transição, é temerário e gera ali um aumento efetivo do déficit primário. Por outro lado, quando a gente retorna com esses impostos, isso deve ter um repique na inflação, um impacto sobre a inflação, não só no primeiro momento no combustível, mas isso daí ao longo do tempo em outras, repassado para toda a cadeia produtiva. Tendo dito tudo isso, a minha sensação é que a melhor política é a não prorrogação dessa isenção, exatamente para que a gente tenha receita adicional para poder trabalhar em cima do déficit primário em 2023. Acho que nós temos aí uma inflação, hoje, quando a gente olha, né, os dados do relatório Focus, né, pesquisa Focus do Banco Central, a gente deve ter aí terminado esse ano uma inflação de 5,6, uma expectativa de mercado de 5,2 para o próximo ano. Quando a gente revê a questão dos combustíveis, isso deve ter um impacto na inflação do próximo ano, mas o Banco Central está vigilante e tem seus instrumentos para controlar a inflação. Eu acho que, nesse momento, o mais importante é garantir receita, arrecadação, que possa, pelo menos, compensar uma parte dos gastos extras que já estamos colocando antecipadamente no orçamento de 2023. Muito bem, essa análise do professor Reginaldo Nogueira, que é diretor-geral do IBMEC São Paulo e Brasília. Obrigado mais uma vez, professor, pela presença aqui com a gente. Uma boa noite, bom fim de ano por aí. Até uma próxima. Obrigado, boa noite a todos.